Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor, né? Estou chegando, um pouquinho atrasada, mas estou chegando. Não deixo de estar aqui com vocês. Estava esperando aqui minha irmã, que a gente combinou umas coisas, mas até agora ela não chegou. Então, eu tenho que passar esse salmo para vocês. Nós vamos então hoje falar sobre o Salmo 2, que também é um salmo que não é muito grande, né? Também. E aí nós vamos dar continuidade aqui o que está dizendo, tá bom? Gostaria muito que você que está chegando novo aí se inscrevesse no canal, tá? Se inscreva, aperte na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha toda, já estará escrito e escrita, tá bom? Quando você ver essa mãozinha, você aperta nela, dando um like aí, para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do que você ouve e o que você vê aqui. Todos os dias eu falo a mesma coisa. Eu acho que eu vou botar um gravadorzinho aqui, mas todos os dias eu tenho que falar, tá bom, gente? Para que vocês não esqueçam. É importante que a gente dê um like aí para mostrar para o nosso canal que nós gostamos do que ouvimos aqui. E é importante também que a gente compartilhe. É importante que a gente vá compartilhar a palavra para alguém, tá certo? Então vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo. Não podemos parar, não é mesmo? A obra de Deus não pode parar, ela tem que permanecer firme, sempre continuar, tá certo? A gente tem que estar constantemente na presença do Pai. Eu confesso para vocês que às vezes eu tenho as minhas fraquezas, os meus problemas, mas eu busco em Deus para Ele me fortalecer. Você entende? Se eu não buscar em Deus, só Deus mesmo. Então eu busco em Deus para me fortalecer, porque não é fácil a gente permanecer na presença do Pai, né? Não é fácil, porque todas as coisas acontecem para querer atrapalhar e te tirar da presença do Pai. É sempre assim, é sempre assim. Sempre tem alguma coisa para te atrapalhar, mas a gente tem que insistir, nunca desistir, sempre insistir, tá certo? Então, eu vou ler aqui o que está escrito no Salmo, no capítulo 2 do livro de Salmos, que diz assim: a rebelião dos gentios e a vitória do Messias. Versículo 1 diz assim: porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereça no caminho, porquanto em breve se acender a tua ira, e bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então, o capítulo 2 está falando, sobre
aquele que é ungido do Senhor, aqueles que são ungidos do Senhor. Este salmo, ele fala sobre a perfeição dos... fala como que eu vou dizer? Fala sobre aqueles que são ungidos, aqueles que seguem a palavra de Deus, tá certo? Eu vou botar o óculos, que é para não poder ler aqui alguma coisa e também poder falar com vocês. Então, diz assim, ó, diz assim, o Senhor Jesus, que reina, sofreria a conspiração dos poderosos da sua época e morreria em favor de toda a humanidade. Então, esse salmo está falando da presença de Deus, ele fala da vinda de Deus, né? Está falando sobre a vinda de Deus, que ele diz assim, ó, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente com o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Então aqui está falando sobre a volta de Deus, mesmo que sejam numerosos, né, poderosos ou influentes, jamais poderão prevalecer contra Deus e os seus escolhidos. Então, aqui está falando sobre os escolhidos de Deus e a volta de Deus. Eu estou lendo aqui, tá, gente? Isso aqui está escrito aqui. E então, esse salmo é um salmo também que fala sobre a declaração do Altíssimo, né? Onde mostra o relacionamento que há entre ele, né? Entre ele e o Senhor Jesus, o seu Filho, né? O relacionamento eterno que há entre eles. Então, ele diz assim, ó, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Após cumprir sua missão no mundo, ele foi gerado novamente no sepulcro da morte, para a vida, por meio da ressurreição. O Filho do Altíssimo é anunciado agora não somente como Filho ou Messias, mas exaltado o sumo sacerdote, Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então recebeu todo o poder dos céus, nos céus e na terra. Por isso, diante dele, todo joelho se dobra e toda a língua confessa. Portanto, que você faça a tua declaração hoje, por meio da conversão sincera. O que está dizendo aqui? Que nós devemos ser sinceros com Deus, né? E não tarde demais, quando terá que fazer por obediência no julgamento final. Então, aqui está falando que Deus, ele vai fazer o julgamento dele diante de nós, assim como ele fez naquela época. Então, por isso que fala que todas as nações foram entregues ao domínio de Deus. Todas as nações foram entregues ao domínio de Deus, ao domínio do nosso Senhor Jesus Cristo, como recompensa do seu sacrifício. Então, ele tem o desejo, Deus tem, né? Jesus Cristo tem o desejo de alcançar muitos, mas para isso conta com cada pessoa fiel e sincera para levar a mensagem da salvação às outras pessoas. Você entende? Aí aqui onde fala que beijai o filho para que você não ire e pereças no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Está dizendo assim, ó, significa isso que submeter-se totalmente ao Messias, estou lendo aqui, a quem foi dado o direito de julgar o ser humano, o julgamento dele será feito segundo os seus justos padrões revelados na sua palavra. Então, bem-aventurados quer dizer
bem felizes, né? São as pessoas que entregam a vida aos cuidados do Senhor nosso Deus, pois gozarão de proteção e de absoluta segurança, porque somente Ele é o refúgio seguro neste mundo de trevas e perigos. Isso está escrito aqui na Bíblia. Está escrito aqui na Bíblia, você entende? Então, nós devemos pensar nisso, porque esse Salmo 2, ele está, então, falando da vinda de Deus, né? Como eu li ali. E como nós sabemos, todos nós somos todos pecadores. E para que a gente possa experimentar mais o amor de Deus, nós precisamos seguir os planos de Deus, os planos dele nas nossas vidas. Você entende? Que nós devemos seguir os planos de Deus na nossa vida. Como que a gente segue os planos de Deus na nossa vida? Buscando mais Ele sempre, orando sempre, abrindo os nossos corações, jejuando, né? Jejuando. Olha, eu confesso para vocês que eu sou um pouquinho, assim, como é que eu vou dizer? Sou um pouquinho... qual a palavra correta? Eu sou um pouco difícil para fazer jejum. Sou um pouco difícil para fazer jejum, porque eu sou uma comelona. Eu me alimento bem, graças a Deus, sou muito boa de boca, me alimento muito bem. E aí eu tenho uma dificuldade para fazer jejum. E quando eu chego a fazer jejum, faço de 1 hora e meia, no máximo 2. Mas é necessário que a gente faça mais horas, né? A gente tem que aprender a fazer jejum em prol de alguma coisa, né? E eu sou muito difícil com isso, mas eu estou pedindo a Deus que Ele me ajude para me superar isso. Estou pedindo a Ele. Então, nós devemos, devemos ter uma vida mais firme com Deus, nós devemos buscá-lo sempre. A gente deve estar sempre orando, abrindo os nossos corações, fazendo jejum em prol de alguma coisa, para que Ele entre no nosso ser, você entende? Para que Ele possa entrar na gente, no nosso ser. Então, por quê? Porque quando a sua palavra diz que Ele descerá, diz assim, descerá sobre ti o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele desce sobre a gente quando nós o buscamos verdadeiramente e sinceramente, né? Às vezes, nós o buscamos, mas não é com aquela ênfase, né? Com aquela... A gente precisa ter uma dedicação muito forte, sabe? Para que o Espírito Santo venha habitar na gente. Eu nem sei como explicar isso direito para vocês, mas eu sei que eu tenho pedido a Deus para Ele me fortalecer muito, sabe? Para que o Espírito dele permaneça firme dentro de mim. Porque há um relacionamento entre Jesus e o Espírito Santo. Você entende? Jesus é filho do Espírito Santo, do Deus Altíssimo, desde muitos, eternamente, desde a eternidade, né? E ele disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Ele falou isso ali, não está escrito ali, tu és o meu filho e hoje te gerei. Então, você pode ler no Salmo. Então, Deus é o Senhor dos senhores. Diz no Salmo que Ele é o Senhor dos senhores e para que a gente possa receber todo o poder dEle nas nossas coisas, que Ele dá poder a gente também, Ele dá força para a gente. Nós precisamos estar assim, conectado, firme com Ele, buscando que o poder... o Senhor dos senhores recebeu, né? Jesus recebeu o poder do Altíssimo, né? Para que ele pudesse, ele recebeu do céu, né? O poder do Altíssimo, para que ele pudesse governar entre o céu e a terra, você entende? Deus Altíssimo deu a Jesus esse poder.
e para que Jesus pudesse governar todas as nações. Todas as nações, essas mesmo que nós vivemos, mesmo desde aquela época, né? Até a nossa época. Então, foi entregue nas mãos do Filho de Jesus, do Filho do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, o poder entre o céu e a terra, né? O poder que ele tinha para cuidar de tudo. Então, Jesus recebeu esse poder como recompensa do seu sacrifício na cruz. Você entende? Ele teve um sacrifício. Então, a palavra diz que Deus tem o direito de julgar todos nós, seres humanos. Eu tenho que olhar aqui, né? Eu tenho que olhar também, tá, gente? É para mim poder seguir direitinho. Então, a palavra diz que Deus tem o poder de julgar todo ser humano e também julgar julgar e também revelar, porque quando ele faz o julgamento, ele revela a sua palavra sobre nós. Você entende? Ele revela a sua palavra sobre nós. E aí, diz aqui assim, ó. Cadê? Bem-aventurado ou felizes são as pessoas que entregam a vida aos cuidados do Senhor Deus. Então, bem-aventurado ou felizes são as pessoas que entregam as suas vidas aos cuidados de Deus, somente a Deus. Porque Deus, ele é o nosso refúgio. Então, nós precisamos de estar sempre conectados com Deus, como diz aqui. Aí, diz, bem-aventurado ou felizes são as pessoas que entregam a sua vida aos cuidados do Senhor Deus, pois gozarão de proteção absoluta e somente Ele é o refúgio seguro neste mundo de trevas e perigos. Então, esse mundo é um mundo cheio de perigos, nós já sabemos. Então, nós precisamos estar cada vez mais constantemente buscando na palavra de Deus, se conectando com Ele para que a gente venha se fortalecer, como eu tenho dito aqui. Eu já falei para vocês que eu passo N coisas, né? Eu passo muitas coisas mesmo, e só Deus na minha vida. E assim como Deus é na minha vida, eu creio que Deus é na vida de vocês também. Deus é na vida de vocês. Para que Ele seja na vida de cada um de nós, nós precisamos se virar constantemente para Ele. E eu quero falar aqui com a minha amiga Graça, uma pessoa que eu conheci, né, que eu estou considerando como amiga, porque é uma mulher de Deus também. Ela está precisando se fortalecer na fé. Ela mesma falou comigo que ela conhece a igreja já de muitos anos e que ela precisa se fortalecer na fé. E que ela gostaria muito de conversar mais comigo, para mim falar mais, né, sobre Deus para ela e mostrar a ela, né, porque ela precisa se fortalecer na fé. Por quê? Porque ela ainda não se batizou. Ela frequenta as reuniões da igreja, sabe do que tem que fazer, mas ainda está se recusando, né? Se recusando. Ela está ainda, não é se recusando, ela quer, mas tem algo que ainda não permitiu que ela se entregasse totalmente, você entende? Então, vamos orar para essa minha amiga, para que Deus possa fortalecer ela, levando ela para os pastos verdejantes, porque ela tem passado N problemas, e nós todos temos N problemas, né? Então, vamos orar o Salmo 23, para que Deus possa nos fortalecer. Depois desse Salmo 23, eu gostaria de orar com vocês um cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos nas nossas vidas, tá bom? Então, vamos orar o Salmo 23. Eu vou ler na Bíblia o Salmo 23 para não errar,
tá bom? Então, prestem atenção, procurem se concentrar. Se você quiser acompanhar, eu vou ler, mas depois meditem na palavra. Meditar na palavra não é só ler, tá, gente? É procurar entender e trazer o que está no Salmo, como eu já expliquei, para dentro do teu ser. Abra o seu coração e creia que tudo mais se acrescentará nas suas vidas, tá certo? Então diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos os sempre. Vamos então agora orar o salmo de cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos nas nossas vidas. Muitas obras, muitas coisas Ele tem feito pela gente e nós devemos orar esse salmo de cântico, tá certo? Vamos orar. Eu vou ler, é um salmo grande, mas prestem atenção e coloquem ele dentro de vocês, tá bom? Diz assim: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas de inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor, e clamei o meu Deus. Desde o seu templo, ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a tua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão para que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e as desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte, dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Então, Deus sempre tem prazer na gente. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero.
Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrará abominável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina-me as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste. Desculpa, gente. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os estranhos se submeteram a mim. Os estranhos descaíram e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos, sim. Tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Assim que o Senhor, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, como Davi e com a sua semente para todo o sempre. Então, o Senhor me retribuiu. Deus, ele sempre retribui a nós, né? Deus, ele não deixa de nos ajudar. Assim como ele fez com Davi naquela época, que Davi não foi perfeito, né? Davi também teve as contradições dele, os erros dele, né? Então, nós devemos crer que Deus é conosco. E esse salmo é um salmo muito forte, é um salmo grande, que tem muitas explicações dentro dele, que quando eu chegar nele eu vou explicar para vocês. Por enquanto, nós estamos aqui no capítulo 2 do livro de Salmos, tá bom? Então, amanhã eu venho com vocês continuar o estudo do livro de Salmos, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, graça, você está abençoada pela graça, pelo poder divino do Espírito Santo. Quero pedir desculpa a vocês aí pelos meus espirros, né?
A gripe quer porque quer me pegar, mas eu estou me fortalecendo, estou me alimentando bem para que eu não fique com essa gripe, tá bom? Então Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza, gente, certeza absoluta que Ele quer. Tchau, até